Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da nossa playlist relativa ao concurso de analista tributário da Receita Federal para o ano de 2012. Lembrando a vocês que estamos utilizando a numeração constante da prova 2, conhecimentos específicos daquele certame. Questão 57 daquela prova. Sobre os regimes aduaneiros especiais, se os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, assinale a opção incorreta. Meus amigos, minhas amigas, para variar, né? Mais uma questão do tipo negativa na prova para o cargo de analista tributário do ano de 2012. Então, muita atenção, identificar no enunciado o que está sendo pedido. Vamos lá. Letra A. O regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de mercadoria sob controle aduaneiro de um ponto a outro território aduaneiro com suspensão dos pagamentos de tributos. A alternativa está perfeita. Memorizem esse tipo de alternativa. Utilize no seu resumo sobre a definição do regime especial de trânsito aduaneiro, que você vai acertar. Tá bom? Letra B de bola diz que o regime especial de admissão temporária é o que permite a importação de bens que devem permanecer no país durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas condições estabelecidas na legislação. Mais uma alternativa correta. Lembrando o exemplo que eu gosto de dar sobre a admissão temporária, com suspensão total dos tributos, é o caso da Fórmula 1. Toda vez que tem um grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil, as equipes trazem os carros, as peças, a aparelhagem eletrônica, mecânica, com prazo determinado. Vai entrar, ficar aí 2 semanas e vai sair. Portanto, elas utilizam sempre do regime especial de admissão temporária. Entra as mercadorias, não vão pagar tributo algum, porque vão sair. É feito esse controle e na volta vão embora sem nenhum problema. Beleza? Então, letra B está perfeitamente correta. Não pode ser considerado no nosso gabarito. Na letra C diz que no caso de extinção da aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos, deduzido o montante já pago. Legal esse regime. A admissão temporária com utilização econômica é um exemplo muito bom que é utilizado quando, por exemplo, uma empresa brasileira está em regime de expansão, mas ainda não tem capital suficiente para, vamos dizer assim, adquirir uma nova planta industrial. O que ela faz? Ela costuma negociar com um país estrangeiro e traz essa planta do país estrangeiro na modalidade de admissão temporária para utilização econômica. Por quê? Ela vai utilizando essa planta e paga os tributos de forma proporcional, 1% ao mês, certo? Então você tem aí um prazo máximo de 100 meses, né, para dar 100% dos tributos. 100 meses dá aproximadamente 8 anos, né, de utilização do regime. E com isso você pode diluir o pagamento dos tributos, o que é bastante interessante para a empresa brasileira. E o que está dizendo essa alternativa? De que se no meio do caminho a empresa deu tão certo, né, por exemplo, deu tão certo essa nova planta industrial que a empresa conseguiu bastante lucro e ela quer já adquirir a planta, né, de vez. O que ela faz? Ela paga, né, os tributos faltantes. Ou seja, se ela já usou por 30 meses, 30% dos tributos, falta 70%. Então ela vai pagar apenas os 70% dos tributos que faltam. Então você tem que recolher os tributos e sendo deduzido o montante já pago. Então perfeita, alternativa C, sem nenhum problema. Na letra D de dado, nós temos que a concessão do regime de drawback na modalidade de restituição é de competência da Secretaria da Receita Federal e poderá abranger total ou parcialmente os tributos pagos na importação de mercadoria exportada após o beneficiamento ou utilizado na fabricação, complementação ou acondicionamento de outro exportado. Vamos então, já que o drawback não é de conhecimento tão amplo assim, vamos analisar o nosso decreto 6759 de 2009, nosso querido RA, Regulamento Aduaneiro. Artigo 397 diz que a concessão do regime de drawback na modalidade de restituição é de responsabilidade ou competência da Secretaria da Receita Federal e poderá abranger total ou parcialmente os tributos pagos na importação de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou condicionamento de outra exportada. Resuminho de drawback. Drawback na modalidade isenção e suspensão, né, nessas duas modalidades, ela é responsabilidade da SESEX. Na terceira modalidade de restituição, a responsabilidade é da Receita Federal.
Portanto, meus amigos, minhas amigas, aqui na letra D de dado, está perfeita a nossa alternativa, não tem nenhum problema, portanto, não pode ser o nosso gabarito. Por eliminação, o gabarito é a letra E, que diz que não é permitida a aplicação de regimes aduaneiros suspensivos em zonas de processamento e exportação. Ora, a zona de processamento e exportação, ela funciona como se fosse uma área de livre comércio. Então, você tem, claro que tem incentivos tributários. Então, não faz sentido você proibir a aplicação de regime suspensivo numa zona de processamento e exportação. É relativamente simples de identificar o erro da alternativa, que, portanto, é o nosso gabarito. Certo, meus amigos e minhas amigas? Questão relativamente tranquila, espero que tenha sido boa para vocês. Deixo aqui um grande abraço, espero contar com a presença de vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!